O maior inimigo de Rainbow Six Lockdown são os bugs, desde tela totalmente cinza, do nada, te obrigando a fechar e abrir o jogo novamente, até seus companheiros sumindo, de repente, ou não seguindo suas ordens. Olha ele paradinho aqui, deu uma volta e de repente não tá mais ali. Incrível, né? Teve uma hora em que eu saí do jogo, voltei e apareci fora do mapa, navegando pelo espaço-tempo, como se minha alma tivesse saído do meu corpo. Tentei procurar se o jogo era paranormal, mas não era. Era só um bug, o que é mais assustador ainda, né? Eu já comentei antes como jogos antigos precisam estar atualizados, caso sejam vendidos na Steam ou em qualquer outra loja digital. Você tá vendendo que no mínimo funcione, né? Não faz sentido isso? Rainbow Six Lockdown custa R$30, mas no final você vai acabar pagando com sua sanidade, porque mesmo passando por todos esses obstáculos, o que sobra é um jogo mediano, o AI ruim, inimigos bem burros, uma mistura de jogos de ação de guerra contemporâneos da época com um gênero tático, o que resultou em um jogo que não é nenhum nem outro. A primeira missão já é um exemplo de como o jogo funciona. Se passa em Pretória, África do Sul, e seu objetivo é resgatar o presidente que foi sequestrado por terroristas e levado para dentro de um cofre. Todas as missões consistem em ir do ponto A ao ponto B, completando alguns objetivos pelo caminho, como resgatar refém, muitos reféns, ou coletar informações secretas. Tudo isso enquanto matam uma legião de inimigos. Só nessa primeira fase, meus companheiros sumiram, eu saí da minha alma, e a tela ficou totalmente cinza, me obrigando a fechar e abrir o jogo de novo. Tudo aquilo que eu reclamei no começo do vídeo aconteceu na primeira fase. Essa foi minha primeira impressão do jogo, para você ter uma ideia. O jogador tem duas opções, ou anda extremamente devagar, ou corre extremamente rápido, que faz a precisão da sua mira cair exponencialmente. Dá para dar comandos para os companheiros, mas mais pra frente eu desisti de usar essa opção, porque muitas vezes eles apenas decidem não obedecer, o que tira todo o intuito do jogo ser um jogo tático. Lá pro final do jogo eu cheguei a implorar para eles abrirem uma porta específica, e nada. As fases, como eu disse, são bem lineares, corredores mesmo, e como o jogo não é tão fácil assim, poucos tiros já te derrubam, você acaba tendo que refazer boa parte da fase, porque o jogo só salva sozinho entre um checkpoint e outro. Checkpoints esses que são meio distantes um do outro. Claro que o jogo te permite salvar a qualquer momento apertando F5, o que eu fiz com frequência, depois de morrer e matar os mesmos inimigos de novo e de novo. Uma coisa é o jogo ser tático, onde a única forma de prosseguir é resolvendo o puzzle de matar os inimigos do jeito certo, na hora certa, na sequência correta, desvendando os mistérios do mapa, testando outros caminhos e memorizando os movimentos dos inimigos. Outra coisa é um jogo linear, onde não tem puzzle nenhum, todos os inimigos ficam exatamente no mesmo lugar e muitos nem percebem sua presença. Tem horas que eles fazem fila indiana e morrem um depois do outro, em sequência. Seria cômico se não fosse triste. Morreu uma vez para um inimigo atrás de uma porta, você já sabe que ele vai estar lá, parado exatamente no mesmo lugar, porque a porta é o único caminho para o fim da fase, e ninguém se move para pelo menos tentar te surpreender, o que torna o jogo bem previsível. Ah, e outra coisa, você deve ter percebido, mas essas músicas de fundo foram colocadas todas por mim. O jogo não tem música, só no menu principal. Faz sentido se seu intuito é focar no realismo, mas o jogo te joga umas partes de ação que ficam totalmente sem emoção quando tudo que se ouve é um grande nada. Voltando para a primeira fase, ela começa em um estacionamento e funciona como um tutorial, com dicas espalhadas pelo mapa. Querendo ou não, eu gostei bastante dos gráficos, da ambientação, e isso não tem como reclamar. Eu gosto dos jogos dessa época e de como eles eram renderizados, parecendo espaços liminares, sabe? Mas por consequência da baixa performance da época, com lugares mais vazios, porque os computadores da época não aguentavam vários NPCs na tela, movendo ao mesmo tempo. Então os jogos acabavam tendo essa estética. Pena que só isso não faz um jogo ser bom, né? Chegou uma hora que eu joguei como se fosse um jogo de ação, ignorando completamente meus companheiros e seguindo em frente. Saindo do estacionamento, a gente chega em uma praça que funciona apenas como um caminho para o objetivo principal. Inimigos nas janelas, te rodeando e te obrigando a ficar esperto com o seu posicionamento e dos seus companheiros. No começo do jogo eu ainda me preocupava com a vida deles, mas não se preocupe, eles não morrem de verdade, ficam apenas incapacitados. E mesmo se você terminar a fase como o único sobrevivente, na próxima fase seus companheiros estarão vivos e prontos para a próxima. Não existe consequência nenhuma. Dá pra entender a ideia de perder os companheiros durante a fase, deixando o jogo mais difícil por você estar em menor número, mas no final nem faz tanta diferença assim. Os companheiros quase não matam ninguém e acabam mais atrapalhando do que ajudando. Compara as mortes na tela final das missões e já dá pra ter uma ideia de quão úteis eles são.
A terceira parte da fase é você se infiltrando no banco atrás do presidente. Eu gosto da verticalidade das fases, com inimigos em andares diferentes atirando em você. É muito mais fácil jogar com apenas um jogo de ação. Na verdade, tentar ser tático só atrapalha, mas a atmosfera me faz querer ser tático, mesmo sem necessidade. O problema de querer jogar como um jogo de ação é que a jogabilidade não te permite fazer isso direito. É personagem andando devagar, é inimigo estático, companheiros que mais atrapalham do que ajudam, então você nunca se sente realmente no controle. No final da primeira fase é só levar os reféns para a área aberta que um helicóptero aparece e a fase termina. A segunda fase é mais do mesmo. Aqui eu já comecei a desistir de tentar ser tático e aceitei que o jogo seria apenas mais um jogo de ação meio ruim. A gente se encontra em Malzir, na Algéria. Uma empresa chamada LNR Anderson foi invadida por terroristas que roubaram uma arma biológica, um vírus, chamado Legião, que mata em segundos. Nosso primeiro objetivo é ir atrás do laptop do Faisal Amidan. Tá me acompanhando? Ele é simplesmente o maior contrabandista de armas ilegais do mundo. Nosso intuito é coletar uma possível lista de compradores para ter uma ideia de quem poderia estar por trás dessa compra ilegal. Mas nem se preocupa, não precisa nem procurar muito para encontrar essa tal lista. É só seguir reto que você não tem escolha a não ser chegar no laptop. A fase começa no apartamento do Faisal Amidan e, mais uma vez, a verticalidade dessa fase me agrada, tendo inimigos em todos os andares do pátio. A gente encontra o laptop e mais pra frente a gente sai nas ruas de Malzir. A gente atira em um civil sem querer, ele continua andando como se nada tivesse acontecido, mas o karma chega logo em seguida. E enfim, temos nosso primeiro contato com a arma biológica Legião. E claro, precisamos desviar dos barris matando todo mundo pelo mapa, levando a lista até o ponto de extração. A terceira missão, acredite ou não, se passa em um mapa um pouco mais aberto. Dá pra contornar caminhos, escolher se vai pra esquerda ou pra direita, mas no final você sempre chega no mesmo lugar. Eu até me perdi algumas vezes achando que eu tava indo pro caminho certo, mas acabei voltando pra lugares que eu já tinha vasculhado antes. Se passa no deserto do Saara e nosso objetivo é resgatar um companheiro que foi sequestrado pelo Faisal Amidan, o contrabandista dono do laptop da última fase. Legal que a história continuou da fase passada pra essa, interligando as missões por um enredo maior. A arma biológica Legião aparece mais vezes também. O problema é que a única ligação entre as fases é o texto introdutório, que acredito eu a maioria das pessoas pulam quando vão jogar. É difícil de perceber a história acontecendo durante as fases, porque no final a gente apenas resgata muitos reféns e coleta dados sigilosos de novo e de novo, um ciclo contínuo. As missões são parceladas em pequenas fases com um checkpoint entre elas. Nessa aqui, por exemplo, a primeira fase vai até a entrada da caverna subterrânea, a segunda fase é a caverna, bem linear, diga-se de passagem, e a terceira fase é onde resgatamos nosso companheiro e aguardamos o helicóptero para irmos embora. A cutscene do helicóptero chegando foi bem bugada, parecia que tinha travado tudo, rodando a 6 FPS. Sim, foi assim que eu experienciei a cutscene, dessa exata forma que tá passando na tela. Mas no final ele veio e deu tudo certo. Amsterdã, Conferência do Banco Mundial. Uma bomba explode em uma delegacia próxima. Adivinha por quem? Isso mesmo, terroristas. Eles atacaram a delegacia e nosso objetivo é resgatar. Adivinha o que? Isso mesmo, reféns. E levá-los para a área de extração. Nada muito diferente do que já fizemos antes. Mas um detalhe especial é essa parte aqui, onde a gente se encontra no corredor e tem que se esconder e matar inimigos pela janela, lá do outro lado da rua. Ponto alto da fase, achei bem legal essa parte. Quinta missão, se passa no parlamento de Edimburgo, na Escócia, quando um grupo de o quê? Isso mesmo, terroristas, invadem uma seção especial da União Europeia. Seção essa que tem como intuito diminuir o contrabando de armas legais. Prédio bem bonito, aliás. Todo briefing de fase tem o coordenador explicando os acontecimentos e qual a sua missão. Aquela parte que eu tenho certeza que todo mundo pula. E o coordenador dessa fase em específico se chama Alistair Stanley. Digo isso porque uma das reféns se chama Fiona Cathcart, simplesmente a sobrinha do coordenador da missão. Deixou a missão um pouco mais pessoal, só que também não tem consequência nenhuma, ela não aparece de novo, então é isso. Os terroristas ameaçaram explodir uma bomba se alguém tentasse interferir no sequestro, e nosso objetivo é literalmente esse, interferir no sequestro, desarmando as bombas e resgatando a sobrinha do coordenador. Eu simplesmente não estava conseguindo resgatar os reféns no final da missão, entrava na sala e dava game over. Não lembro nem quantas vezes isso aconteceu, até eu resolver traçar o caminho de volta pela fase, para ver se estava faltando algo, e tava. Eu tinha que desarmar a bomba antes de prosseguir para os reféns. Pelo jogo não ter uma UI mostrando os objetivos, o que é bom pela imersão, mas ruim se for mal feito, eu acabei passando direto. Mas depois de desarmar a bomba e voltar para os reféns, teve uma última leva de inimigos e bora para a sexta missão.
terroristas se identificaram como a Irmandade Revolucionária e assumiram o ataque no parlamento. Só que um pouco antes da gente chegar no parlamento, alguns membros da Irmandade sequestraram alguns reféns e fugiram em direção da universidade na Escócia. Nosso objetivo é infiltrar a universidade e resgatar os reféns, claro, para não perder o costume. Outra fase bem bonita, detalhada. Rainbow Six Lockdown tem muitos motivos para ser xingado, mas a arte com certeza não é um deles. Os artistas mandaram bem com o que tinham, é o ponto alto do jogo. O que tirou a imersão nessa fase foi esse cara atrás de mim gritando a mesma coisa enquanto eu tentava chegar de fininho. Mas claro que os NPCs não ligam, ou nem reagem a nenhum barulho. Você e mais 3 companheiros literalmente estão atirando 4 armas ao mesmo tempo, enquanto os inimigos atiram de volta, e a sala ao lado tem 0 reação, como se nada estivesse acontecendo. A 7ª missão se passa nas catacumbas embaixo de Paris. Informações de que o grupo ligado a vários ataques pela Europa, chamado Brigada United Fatherland, tem uma base de operações nas catacumbas, e nosso objetivo é vasculhar a área e conferir se realmente a informação é real. Em lugares gelados, como esse frigorífico, a tela se enche de gelo, mas é apenas um efeito qualquer, não acrescenta nada na gameplay. Do frigorífico a gente desce e vai para as catacumbas, e das catacumbas para uma estação de metrô abandonada. Durante a missão a gente descobre que a Brigada United Fatherland tem outra célula em Olivet, França, dentro de uma destilaria usada como fachada para um campo de treinamento. Derek Mergen, o líder dessa célula, precisa ser capturado e questionado sobre seu envolvimento com a brigada. Eu aproveitei algumas dessas fases para testar outras armas, mas o final, o mais importante mesmo, são os acessórios para as armas. Mais especificamente o acessório que aumenta a quantidade de balas. Rainbow Six Vegas, por exemplo, um jogo que eu adoro, tem baús entre checkpoints, onde você pode trocar e reabastecer suas balas e granadas. Lockdown não. Então o que mais acontece é você chegar no final da fase sem bala para sua arma principal e ser obrigado a usar a pistola, o que não é algo muito bom. A pistola precisa de muito mais tiros para derrubar os inimigos, e normalmente o final da fase é a parte com mais inimigos. Dá pra entender a mecânica disso, ser punido pelo descuido de usar balas demais, mas eu vou fazer o quê? Se uma M4 com um silenciador é divertido demais de usar, só me deixa usar, né? Pra que limitar a nossa diversão? E os inimigos claramente derrubam armas no chão quando morrem, mas não dá pra pegar, então a pistola é a única opção. Final da fase e olha eu sem bala aí. Essa parte aqui foi difícil, morri algumas vezes e a pistola não ajudou. Mas a gente encontra o Derek Mergen e a gente descobre que ele foi baleado pelo próprio capanga para não ser levado vivo. Mas ele acabou sobrevivendo mesmo assim, só levou um tiro à toa. Só que aumentou o nosso trabalho, né? Porque agora a gente vai ter que levar ele pro hospital. O hospital esse que tá sendo atacado pela brigada, na esperança de pegar o Derek Mergen de volta. Ele precisa de cuidados médicos e nosso objetivo é escoltar os médicos até ele. E mais reféns foram sequestrados, levados pro porão do hospital e precisamos ir lá resgatá-los. Essa fase em específico eu não gostei muito não. O ponto alto do jogo é a ambientação, mas esse hospital tá cheio de salas e corredores idênticos. Sei lá, não me agradou. Uma compra de armas ilegais está sendo programada para ocorrer em Madoka, na França, pelo Fronte Radical Marxista. 10ª fase, bem simples e curtinha, nada muito complexo. Piscou e já estamos na 11ª missão, com alguns membros marxistas fugindo de balsa. E adivinha, sequestraram os trabalhadores da balsa. Claro, é o que comunista faz, né? Sequestra os trabalhadores. E o nosso objetivo é o quê? Resgatar mais reféns. Só tem refém nesse jogo. Foi o máximo que conseguiram pensar em objetivos para as fases. Matar terroristas, não importa quantos, onde, nem o porquê, né? E resgatar reféns. Depois de resgatar os reféns, a gente precisa descer para a parte inferior da balsa e desativar detonadores. A gente já fez isso antes, em algumas outras fases, mas nada como repetir o mesmo objetivo novamente. Lembra do vírus Legião, que ainda estava circulando por aí? Um ex-membro da KGB, chamado Nikolai Yeshov, diz ter informações sobre o roubo do vírus e que acredita que ataques terroristas do grupo que ele fazia parte, October Resistance, podem acontecer a qualquer instante. Essas informações não são de graça, claro, e a gente precisa encontrar e extrair Nikolai em troca do que ele sabe. Depois de uma extração bem sucedida, Nikolai revela o plano do grupo October Resistance em atacar a reunião da NATO em Barcelona. Nosso objetivo dessa vez é limpar o prédio de qualquer terrorista, desarmar as antenas de satélite para que eles não consigam detonar as bombas infectadas com o vírus Legião e resgatar o quê? Adivinha? A informação coletada por Nikolai nos direciona até o estado de Gibraltar,
onde o líder do Front Global de Libertação, Bastian Vanderwall, desapareceu coincidentemente na mesma época que o vírus Legião foi roubado. Onde será que está Vanderwall? E quais informações será que conseguiremos coletar? O primeiro computador que a gente encontra, infelizmente, está encriptado, e a informação do paradeiro de Vanderwall só é acessível pelo computador na sala dele. Enquanto isso, todo o prédio entra em alerta, dificultando a nossa missão, mas claro que isso não é o suficiente para deter a gente. As informações do computador pessoal dele diz que Bastian Vanderwall não só tem um exército fiel a ele, como esse exército se encontra em um forte na ilha de Menorca. Precisamos desativar o sistema de segurança do forte e, de preferência, Vanderwall não pode fugir. Depois de desativar a sala do servidor, a gente segue para o hangar onde possivelmente ele se encontra. Ele foge, infelizmente. Mas felizmente essa foi a última vez. 16ª e última missão se passa em um castelo ao lado do forte, onde Bastian Vanderwall se encontra. Esse castelo contém laboratórios usados para produzir as bombas com o vírus Legião. Nossa missão é localizar e eliminar Vanderwall, colocando um fim no seu reino de ameaças e de terror. E claro, o jogo não poderia terminar sem antes eu morrer várias vezes em uma porta específica. Eu consegui passar por ela, enviando meus companheiros, mas como eles são bem burros, morreram sem necessidade. Resolvi voltar um pouco e tentar passar por essa porta sem perder nenhum companheiro, sabendo que normalmente o final de todo jogo é mais desafiador, e chegar lá sem bala para a arma principal e sem companheiro poderia dificultar a minha vida. Fiz isso sem saber a dor de cabeça que estaria me esperando. Para passar por essa porta amaldiçoada, eu tive a brilhante ideia de mandar meus companheiros jogarem um flash e limparem a área, mas eu fui ignorado completamente. Tentei de novo, e eles lá, parados, me ignorando. Levou um tempo até eles decidirem seguir a minha ordem, e esse foi o resultado. Gostaram? Foi imersivo pra vocês? Enfim, é uma loucura a base de operações do inimigo ser dentro de um castelo. Sim, é bem dramático também. Um castelo medieval caindo aos pedaços enquanto chove bastante. Parece um filme de ação da década de 90. Mais uma prova de que eles não sabiam muito bem o que o jogo deveria ser. Aquela mistura de jogo tático sem profundidade nenhuma e jogo de ação sem gameplay dinâmico o suficiente para justificar essas escolhas de enredo. E para ser bem sincero, eu não faço ideia do que aconteceu nesse final de jogo. Eu matei Vanderwall? Ele era uma dessas pessoas que eu matei? Ou eu matei todos os capangas e sem mostrar a gente capturou ele? Tem um helicóptero ali, ele tava dentro, eu tava indo até o helicóptero e matamos ele pelo caminho. Como pode um jogo inteiro indo atrás de uma pessoa, investigando, viajando o mundo para descobrir o paradeiro do inimigo principal, do cabeça da organização terrorista responsável por vários ataques mundiais? E esse é o fim dele. Literalmente, eu não sei o que aconteceu. Aí vem aquela pergunta de milhões: vale a pena jogar Rainbow Six Lockdown? Tudo que eu peço pra você é um simples obrigado por eu ter jogado esse jogo do começo ao fim, pra que você não precise. Deixa um obrigado nos comentários, um like de agradecimento, se inscreve pra mostrar o quão agradecido você tá e, por favor, passa longe desse jogo.